Beleza, turma? Bom dia de novo. Vamos dar sequência aqui. Vamos ver hoje como funciona uma segunda estrutura, tá? Um segundo tipo de transistor. Transistor que a gente vai chamar de transistor bipolar de junção. E aí a ideia básica dele é fazer uma estrutura da seguinte forma, tá? Eu vou construir aqui duas junções PN. Aqui no meio eu vou construir uma região P. Aqui em cima eu vou fazer uma região N. E aqui embaixo eu vou fazer uma região N. Tá? No caso aqui tem que ser, tecnicamente, uma região, a gente vai chamar de N+, tá? Mas é um pequeno detalhe técnico que não convém tanto aqui pra gente, que é para dizer que a dopagem naquele lado N ali tem que ser maior do que a dopagem no lado N lá de cima, tá? Mas é um pequeno detalhe técnico, não interessa aqui pra gente por quê. E aí, vamos lá, vamos ver como é que vai funcionar esse cara aqui, tá? Como é que vai funcionar esse cara aqui? Repara uma coisa, tá? Funciona como duas junções PN em primeira instância, mas muita atenção aqui comigo, porque acontece funciona mágica aqui, tá? Para a gente fazer o efeito transistor, tudo bem? Mas olha só, numa primeira situação aqui, que eu vou chamar de corte, tá? Repare que a estrutura física desse cara é como se fosse. Muito cuidado, tá? Toda hora que eu falar como se fosse, é porque parece com alguma coisa, mas não é, tá? E é justamente o detalhe do não é que faz alguma coisa. Ah, olha só, isso aqui faz algum efeito desejável aqui pra gente, tudo bem? Que é o que a gente vai ver acontecendo, o efeito transistor. Mas olha só esse negócio aqui. É como se fosse, tá? Uma junção, um diodo virado para lá, nessa junção PN superior aqui, e um outro diodo virado para cá, quando eu considero essa junção PN de baixo. Eu vou dar logo nomes, tá? Para cada um dessas regiões aqui, para cada um desses terminais, porque fica um pouco mais fácil de eu me referir a cada uma das junções, porque aí elas começam a ter nomes, tá? Eu vou chamar essa região do meio aqui de base, a base do transistor, tá? No caso ali, aquela regiãozinha P. Eu vou chamar essa parte de baixo aqui de emissor. Vai ficar claro já já, tá? Ele vai funcionar como um emissor de cargas, tá? Para condução aqui na hora que a coisa estiver funcionando. E eu vou chamar esse cara aqui de coletor também, porque ele vai funcionar como um coletor de cargas. O emissor é de onde as cargas vão sair. O coletor é para onde as cargas querem ir. Por isso que a gente vai usar esses nomes, tá? Muito parecido com aquela ideia de fonte e dreno, tá? Cuidado para não confundir, tá? Os nomes são realmente diferentes no transistor MOS e no transistor bipolar, mas a função é muito parecida. A fonte, ela era uma fonte de cargas, assim como o emissor aqui é um emissor de cargas. O dreno, lá no transistor MOS, ele era o lugar onde as cargas querem chegar. Aqui, o coletor é o lugar onde as cargas querem chegar, tá? O dreno é um dreno, o coletor é um coletor, tá? Tá tentando receber as cargas, tudo bem? E lá eu tinha o que a gente chamou de porta, que era um terminal de controle, tá? Que ficava no meio do caminho, controlando a condutividade do caminho entre aqueles dois terminais, fonte e dreno. Aqui eu vou ter um terminal de base, que vai controlar a condutividade nesse caminho entre o emissor e o coletor. Tudo bem? Mas vamos lá. E eu vou dar nome, tá, para essas junções aqui. Essa junção PN aqui eu vou chamar de junção base e coletor. É a que fica entre a base e o coletor. Essa junção PN aqui eu vou chamar de junção base emissor, tá? Porque aí eu consigo me referir, vou precisar fazer referência a essas duas junções aqui separadamente o tempo todo. Beleza, dito isso, pessoal, perceba um negócio aqui. Esse dispositivo, ele parece
com 2 diodos em oposição, tá? E aí, olha só que curioso aqui, tá? Na hora que os dois dispositivos, as duas junções estão reversamente polarizadas, tá? Quer dizer que se eu tentar passar a corrente nesse sentido aqui, a corrente vai ser zero, porque esse diodo não deixa circular a corrente nesse sentido. Se eu tentar passar a corrente nesse outro sentido, essa junção aqui está reversamente polarizada, a corrente vai ser zero, tá? O que acontece então? Se eu tenho... como é que eu vou escrever isso? Se eu tenho, tá? A tensão. Se eu tenho a tensão VBE. VBE é essa tensão daqui para cá. Perdão. VBE é essa tensão daqui para cá, mais menos, tá? Que é a tensão que controla a junção base-emissor. Para essa junção estar reversamente polarizada, tá? Eu vou dizer que o VBE tem que ser menor do que zero. Tem que ser tecnicamente menor do que um determinado VD-ON, tá? Que para cada dispositivo é um número diferente, mas é um número normalmente perto de zero, tá? No caso dos transistores, 0,2, 0,3, por aí, não passa muito disso. Eu vou aproximar, fazer a aproximação clássica de todos os livros aqui. Eu falar, cara, só se essa tensão tiver menor do que zero, essa junção está reversamente polarizada. Se ela tiver positiva, a gente vai considerar que ela está diretamente polarizada, tá? Para simplificar a nossa vida aqui. E aí percebam que a outra tensão de controle, no meu caso aqui, vai ser essa tensão VBC. E aí, para essa situação aqui de corte, tá? Corte é quando a corrente de coletor vai ser igual a zero, corrente de coletor, essa corrente que entra do lado de cá, tá? Corrente de coletor vai ser igual a zero. Eu preciso que o VBC também esteja reversamente, seja menor do que zero, tá? Seja menor do que zero. Seja menor do que zero, tá? Eu vou fazer um pequeno ajuste aqui para essa condição, essa segunda condição, ficar igual à condição que vocês vão ver em todos os livros, tá? Em todas as referências. Que é, em vez de fazer essa referência nessa coisa aqui, utilizar sempre o terminal do emissor como ponto de referência do circuito, tá? Percebam que VBE significa tensão na base menos a tensão no emissor. Estou usando a tensão do emissor como referência. Do lado de cá, eu estou com tensão de base menos a tensão do coletor, tá? Eu quero trazer essa informação aqui do VBC menor do que zero para alguma coisa que tenha a ver com a tensão do emissor, tá? Porque aí a gente usa sempre um ponto comum para falar de todas as outras tensões dentro do dispositivo. Foi a mesma coisa que eu fiz lá no transistor MOS, tá? Eu usei o terminal de fonte para falar das tensões, as tensões que ativam o circuito, né? E aí a gente ficou com VGS, lá naquele caso, que era a tensão de controle, e ficou com um VDS, que era a tensão que aparecia em cima a outra tensão que aparecia em cima do dispositivo, tá? Repara aqui uma coisa, eu posso VBC, tá? VBC menor do que zero, eu posso reescrever essa coisa aqui falando que VCB tem que ser maior do que zero. Eu inverti, tá? Eu escrevi aqui VCB é VC menos VB, tá? Simplesmente inverti. E aí eu posso reescrever essa coisa ainda assim, ó. Posso falar que isso aqui pode ficar assim, ó. VCE menos VBE tem que ser maior do que zero. Por que VCE? Por que isso aqui funciona? Porque dá VC menos VE menos VB menos VE. Aí percebam que VE vai cancelar com VE, tecnicamente. Eu só estou colocando ele aqui de volta para ele aparecer na coisa. Tudo bem? E aí percebam que, a partir daqui, eu posso escrever que o VCE... Opa! VCE tem que ser maior do que essa tensão VBE. Tudo bem?
Repare que se essas duas condições aqui, VBE menor do que zero e VCE maior do que VBE, tá? Eu estou com as duas junções do dispositivo reversamente polarizadas. Eu estou com as duas junções reversamente polarizadas. Isso quer dizer que essa corrente IC que está entrando aqui vai ser zero, não vai passar corrente nenhuma do lado de cá, tá? A corrente IE que sai aqui vai ter que ser zero, não vai ter corrente nenhuma circulando nesse cara aqui também, nesse sentido. E a corrente de base, que vai ser a corrente que vai entrar aqui pela base, tá? Vai ser zero também, tá? Não tem caminho nenhum para essa corrente poder entrar aqui. Percebam que se eu tentar injetar a corrente para o lado de cá, se ela tentar subir aqui, eu veria ela saindo aqui. Só que essa junção está reversamente polarizada e a corrente está zero. Então já sei que não tem corrente indo para lá. Se ela entrou aqui e descesse aqui, eu estaria vendo ela aqui no IE, só que essa junção aqui de baixo está reversamente polarizada, eu já sei que a corrente é zero. Então, por lei de Kirchhoff, essa coisa toda tem que dar corrente igual a zero. Tudo bem? É o modo de operação mais simples que tem aqui. Tudo bem? Quando VBE, que diz para mim que a junção base-emissor está reversamente polarizada, VBE é menor do que zero, e tá, as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Quando a junção base-coletor estiver reversamente polarizada, e aí essa equação vai dizer para mim, essa inequação vai dizer para mim, tá? O VCE, essa tensão VCE tem que ser maior do que a tensão VBE. Quando isso aqui acontecer, eu sei que as correntes que tem aqui circulando no dispositivo vão ser zero, tá bom? Esse é o caso simples, vamos ver o caso que a gente mais vai utilizar, que a gente vai chamar de modo ativo. E vamos dar uma olhada nele aqui. Vamos dar uma olhada aqui, modo ativo. Beleza. O que é o modo ativo desse cara aqui, tá? A ideia básica, eu quero que vocês lembrem uma coisa que é o seguinte. Antes de eu explicar qual é a ideia do modo ativo, tá? Lembra lá da junção PN? Lembra lá na junção PN simples, tá? PN. O que acontecia aqui? A gente formava uma região de depressão, eu acumulava carga menos do lado de cá, fixa. Eu acumulava carga mais fixa no lado N. E eu tenho uma região que a gente chamou aqui de região de depressão. E aí perceba uma coisa. Dentro dessa região de depressão tem um campo elétrico. Acumula-se um campo elétrico razoavelmente intenso, tá? Razoavelmente intenso. A gente calculou quanto que é esse potencial dessa interno aí dessa barreira, tá? Que a gente chamou lá de V0, tem uma equação lá. O que acontece quando eu consigo de alguma forma, tá? Injetar uma carga elétrica aqui. Vamos imaginar que seja uma carga positiva, tá? Só para simplificar a minha vida aqui. Imagina que apareceu, por qualquer motivo, eu fiz aparecer uma carga positiva ali, tá? O que essa carga está vendo? Ela está vendo um campo apontando para a esquerda. Essa carga vai ser acelerada e vai querer sair daqui. Vai ser empurrada, tá? Vai ser levada para o lado esquerdo do dispositivo. Mesma coisa acontece para uma carga negativa, só que ela vai andar para o outro lado, vai andar para o lado direito, contra o campo, tá? Então perceba uma coisa aqui. Se eu consigo injetar uma carga elétrica, tá? Aí nessa região de depressão, numa junção PN qualquer aqui, tá? O que acontece com ela é ser ejetada para um dos lados da barreira, tá? De acordo com o que está acontecendo de acordo com a carga da carga que eu gerei lá, tá? Se é carga positiva ou se é carga negativa. Tudo bem? Ela vai ser acelerada a favor ou contra o campo, tá? E aí, tem pelo menos 3 formas básicas de a gente injetar cargas, tá? Cargas elétricas aqui. A primeira delas é aumentar a temperatura do dispositivo. Na hora que a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta aquela produção de pares elétron-lacunas, simplesmente porque a gente vai quebrando ligações químicas lá dentro do cristal que forma
o dispositivo, tá? E aí, quando eu aumento a temperatura, eu aumento esse processo de quebrar ligações químicas que tem lá dentro, tá? Tanto quebrar quanto refazer essas ligações. Mas aparecem mais cargas disponíveis. Algumas dessas cargas aparecem aí no meio, nessa região de depressão. E essas cargas que aparecem aí no meio, elas são aceleradas. E a gente vê um picozinho de corrente quando isso acontece, tá? Outra forma de produzir essas cargas aí na região de depressão é jogar luz. Jogar luz aí, né, no dispositivo, tá? Na hora que a gente joga luz, a luz também transfere energia para aquelas ligações químicas, de forma que ele também consegue quebrar algumas ligações químicas. E aí, se eu jogar luz, em particular nessa região de depressão, também formo pares elétron-lacunas e vejo corrente acontecendo ali, tá? Porque eu vejo essas cargas sendo ejetadas ali para os outros terminais, para os terminais dessa junção, e eu consigo medir essas cargas, inclusive, que estão chegando ali. Tá? A gente vê essa corrente, observa essa corrente aí. A última forma de a gente fazer isso é eletricamente, tá? Acelerar cargas e empurrar elas aí para dentro, tá? Se eu tiver alguma forma de pegar cargas, empurrar elas aqui para dentro, tá? Elas vão ver um campo elétrico e elas vão ser aceleradas contra ou a favor desse campo, dependendo da carga da carga positiva ou negativa que eu injetar aí, tudo bem? E aí perceba uma coisa aqui, olha só, como é que eu faço para injetar cargas, né? Para acelerar cargas, para forçar elas a chegarem ali naquela região de depressão. Ora, eu tenho dois mecanismos básicos que a gente estudou que controlam o movimento dessas cargas. Eu posso fazer isso por deriva ou eu posso fazer isso por difusão, tá? E aí, o modo ativo do transistor bipolar, o que é? É a gente utilizar esse mecanismo de difusão para empurrar cargas para dentro de uma junção reversamente polarizada, de forma que elas vão entrar aqui dentro de uma região de depressão. Tá? Eu vou injetar cargas na região de depressão de uma junção PN, de tal forma que elas vão ser sugadas, engolidas lá para o outro lado. Tá? Olha só como é que isso aqui acontece, em particular na junção, no transistor bipolar. Tá? No caso aqui do transistor bipolar. Deixa eu limpar aqui e dar um pouco de espaço. A gente está com a seguinte situação. Vou desenhar esse cara aqui meio grande. Já tem espaço. Eu estou com uma região aqui, N+, eu estou com a minha base P, eu estou com uma região N do lado de cá, tá? E aí eu vou colocar algumas tensões aqui para ficar bem visível o que está acontecendo. Eu vou usar o terminal de emissor como uma referência. Eu vou conectar uma tensão, que eu vou chamar aqui de VBE, tá? A tensão entre a base e o emissor. E eu vou conectar uma outra tensão do lado de cá, que eu vou chamar de VCE, que é a tensão que controla o coletor, tá? Tensão que controla o coletor. E aí eu quero colocar essas tensões aqui de tal forma que, tá? A junção base emissor esteja diretamente polarizada, tá? Então, para a junção base emissor estar diretamente polarizada, a primeira coisa que eu preciso colocar é VBE maior do que 0. Eu quero aquele diodo ali, entre aspas, aquele diodo que está formado ali, aquela junção, diretamente polarizada. Então, eu preciso botar mais no lado P, menos no lado N. Só lembrando disso, tá? Para ela ficar diretamente polarizada. Tudo bem? Diretamente polarizada. E eu quero que a outra junção, a junção base-coletor, esteja reversamente polarizada. E aí, para isso, perceba, eu acabei de calcular qual era a condição que tinha que acontecer, que é essa que está do lado de cá embaixo aqui, para aquela junção estar reversamente polarizada, tá? VCE tem que ser maior do que VBE. Então, eu preciso que o VCE seja maior que o VBE. Não me interessa exatamente quanto que é o VCE,
qualitativamente aqui, depois, obviamente, eu preciso de uma equação para poder quantificar quanto que são essas coisas, tá? Mas eu preciso simplesmente que o VCE seja maior do que o VBE para junção base-coletor seja reversamente polarizada. Tudo bem? E aí sempre lembrem disso, tá? Porque no final das contas, vocês não precisam ficar decorando essas condições aqui. Só precisa lembrar que, cara, para eu ligar essa coisa aqui no modo ativo, eu preciso de uma junção diretamente polarizada e eu preciso da outra reversamente polarizada. Simples assim. Aí você meio que vê lá o que tem que acontecer com as tensões. Tá? Uma tem que ser positiva, aí tem que ser maior do que a outra, aí você ajusta lá, consegue chegar nessa conclusão. Tá? Vamos lá. O que vai acontecer naquela junção base-emissor, que tá diretamente polarizada? Tá? Eu vou perceber, lembrem-se lá, eu vou perceber corrente de difusão de elétrons, corrente de difusão de lacunas, e eu vou perceber a corrente de deriva de elétrons, que está tentando contrabalancear aquilo, e a corrente de deriva de lacunas. Deixa eu só vou desenhar de novo aqui, ó. Eu desenhei alguma coisa assim, ó, lá atrás, tá? Corrente de difusão de elétrons, corrente de difusão de lacunas, corrente de deriva de elétrons, corrente de deriva de lacunas. E aí eu mostrei para vocês, quando a gente discutiu a junção PN, que na situação onde eu estou com a junção diretamente polarizada, que é o caso lá da junção base-emissor, eu estou reduzindo a intensidade das correntes de deriva. Tá? E aí, automaticamente, o balanço líquido que a gente está vendo aqui é um aumento de corrente, tá? Um aumento de corrente. Por quê? As correntes de difusão estão mais ou menos constantes, estão aproximadamente constantes. A gente mexeu no campo, não mexeu nas correntes de difusão. Então, elas estão mais ou menos constantes, ao passo que a corrente de deriva que estava balanceando elas, estava contrabalanceando, estava compensando, elas diminuíram. O resultado líquido é o V corrente circulando no dispositivo. Por isso que o dispositivo liga e passa a ter uma condução bastante razoável, tá? Então eu vou desenhar isso aqui. E aí, por isso, esse é o detalhe técnico, tá? De a gente precisar ter um dos lados aqui com maior dopagem. Porque quando eu tenho maior dopagem, uma dessas correntes aqui fica maior do que a outra, tá? E aí a gente faz isso de tal forma que vai existir uma corrente de lacunas saindo da base e indo para o emissor. Eu vou marcar elas aqui como H+, tá? Vai existir essa corrente aqui, que seria essa corrente aqui, ó, corrente de difusão de lacunas. E eu vou ter a outra componente, que é a componente de difusão de elétrons, tá? Na direção contrária, tudo bem? Na direção contrária. E aí, por conta dessa dopagem, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas se vocês voltarem várias aulas aí, lá na corrente de difusão, depende da dopagem, tá? E aí, como a dopagem aqui está diferente, a gente vai fazer uma dopagem muito maior do que a outra, a corrente que a gente vai ver de elétrons aqui, eu vou desenhar ela assim, fica bem maior do que a corrente de lacunas que a gente vai perceber nesse dispositivo aqui, tá? Tem muito mais elétrons andando nessa direção aqui. Afinal, não é difícil de perceber. Eu tenho a quantidade muito maior de elétrons aqui para fazer essa difusão, tudo bem? Do que eu tenho de lacunas para ir no caminho ao contrário. Essa que é a ideia, de ter muito mais dopagem ali. Vou ter uma corrente de elétrons percebam, tá? Sendo injetados na região de base, uma quantidade muito maior do que de lacunas que saem da base e vão ser injetadas lá no emissor. Tudo bem? E aí eu gostaria que vocês percebessem, eu vou desenhar aqui na lateral aqui, uma cópia do que está acontecendo, para a gente ver o que vai acontecer lá na outra junção, tá? Lá na outra junção. Perceba uma coisa aqui, tá? Perceba uma coisa aqui. Nas duas junções eu tenho
região de depressão, que eu vou marcar ela aqui. Não estou conseguindo escrever. Vou marcar aqui a regiãozinha de depressão. Do lado de cá tem a região de depressão daquela outra barreira, da outra junção. E aí percebam que eu quero que vocês percebam aqui comigo, tá? É como que está a concentração de cargas, em particular, concentração de cargas ali no meio, na base, tá? Perceba uma coisa. Se eu estou pegando um monte de elétrons e fazendo eles atravessarem daqui para cá, aqui no caso é região P, aqui no caso é região N, aqui no caso é região N. Se eu estou pegando um monte de elétrons e tirando eles, tá? Daquela região do emissor e levando eles para a região de base, que é feito por conta dessa condição aqui, dessa corrente tá circulando nesse sentido aqui, corrente de difusão de elétrons, tá? Eu devo ver uma concentração de cargas de elétrons, em particular, elétrons, razoavelmente alta. Eu vou marcar ela aqui, tá? Eu vou marcar assim, ó, concentração está crescendo para o lado de cá, concentração de elétrons crescendo para o lado de cá. Então, essa concentração naquele pontozinho ali, ó, no início, lá na região, naquele meiozinho do caminho, já no final da região de depressão, que é para onde as cargas chegaram. Tá? Naquele ponto ali, naquela linha, a concentração de elétrons deve ser uma concentração alta. Tá chegando um monte de elétrons naquele lado de lá. Tá? Então, deve ser alta. Perceba uma coisa aqui. A junção base-coletor, aqui em cima, tá? Ela está reversamente polarizada. Reversamente polarizada. Então, lembra que a gente está vendo um campo elétrico interno aí, apontando nessa direção, tá? Ó, no lado N a gente acumulou carga fixa positiva e no lado P a gente acumula carga fixa negativa. O campo elétrico está apontando do lado N para o lado P. Percebam que uma carga, um elétron, tá? Qualquer, que por algum acaso chegar aqui nessa pontinha aqui, nessa linha imaginária, tá? Onde o campo elétrico daquela outra barreira ali, daquela outra junção ali em cima, qualquer elétron que chegue naquela linha imaginária, tá? Ele vai ser acelerado para o outro lado. Um elétron vai ser acelerado contra o campo e ele vai tender a ser coletado lá do outro lado, tá? Isso indica para mim que a concentração de elétrons nessa outra linha aí, que eu estou marcando aqui, onde começa a região de depressão da junção de cima, tá? A concentração de elétrons aí nessa linha deve ser baixa, tá? Porque qualquer elétron que chega aqui, ele tende a ser acelerado e capturado para ser empurrado lá para o outro lado. Tem um campo elétrico que vai acelerar ele, tá? Opa! E aí, então, vou marcar isso assim, ó. A concentração de elétrons nessa linha aqui deve ser baixa, tá? Ao passo que no outro lado da base tem a concentração alta, tá? Eu vou marcar um perfil, eu vou considerar que é linear, tá? Então, perceba que existe um gradiente de concentração. De um lado aqui na base, eu tenho concentração de elétrons alta, do outro lado da base, esse lado de cá, eu tenho concentração de elétrons baixa. Isso aqui vai falar para mim, indica para mim que existirá uma corrente de difusão. Lembre que a corrente de difusão só depende do gradiente de concentração de carga. Eu estou percebendo aqui, ou tentando convencê-los de que existirá um gradiente de cargas, aqui no caso específico de elétrons, tá? Na região da base, de tal forma que as cargas, aí deixa eu desenhar, vou continuar dizendo aqui, de tal forma que essa corrente de elétrons que eu injetei aqui na base, o que eu devo perceber é que ela continua até chegar lá do outro lado. Por quê? Eu injeto cargas aqui, usando a junção diretamente polarizada. Eu estou usando uma junção diretamente polarizada para injetar cargas na base do transistor.
Lá na base do transistor, eu estou percebendo que tem um gradiente de concentração de cargas, que é causado justamente por essa injeção, tá? Essa concentração do lado de cá alta só acontece por conta dessa injeção de cargas da junção diretamente polarizada. Então, ela provoca uma corrente de difusão dentro da base, que vai empurrando esses elétrons aí lá para outra junção. E aí, quando eles chegam lá na outra junção, que está reversamente polarizada, a outra junção está fazendo o trabalho de coletar esses caras e levar eles lá para o outro lado. Tudo bem? Então, eu estou vendo a corrente saindo daqui, uma corrente razoavelmente elevada, tá? Saindo daqui, atravessando o dispositivo por meio desses três mecanismos, tá? Daqui para cá, injeção de cargas, daqui para cá, dentro da base, difusão, daqui para cá, aí já por deriva, sendo cargas coletadas ali pelo campo elétrico dentro de uma barreira, tudo bem? Percebam que isso aqui vai falar para mim o seguinte, uma coisa que foge um pouco da intuição, tá? Por isso que eu falei, é como se fosse dois diodos em oposição, tá? Mas não são, de fato, percebam. É como se fosse alguma coisa assim, só que eu estou com essa junção aqui reversamente polarizada, mas apesar dela estar reversamente polarizada, tá? Eu estou vendo corrente de elétrons, percebam, tá? Corrente de elétrons subindo por essa estrutura. O que eu estou vendo em termos de corrente convencional, que é uma corrente de cargas positivas? Eu estou vendo corrente entrar por aqui, afinal, se tem elétrons saindo aqui, é o equivalente de carga positiva entrando aqui. Então, estou vendo IC maior do que zero. Eu estou vendo alguma corrente circular naquele sentido ali, naquele sentido amarelo, tá? Corrente de convencional que anda ao contrário da corrente de cargas negativas, que é o que está marcado em vermelho. Lembra sempre disso. Eu estou vendo a corrente IC entrar ali naquele dispositivo. Eu estou vendo ainda uma corrente de base entrar aqui. Repare, ó, a base tem que fornecer lacunas para aquela junção diretamente polarizada funcionar, senão ela não funciona. Então, eu estou vendo a base fornecer lacunas. Lacunas são cargas positivas. Então, eu estou vendo uma corrente que eu vou chamar aqui de IB maior do que zero, ela está entrando, e eu vou convencionar, tá? Que a corrente IC positiva está entrando, eu vou convencionar que a corrente IB positiva está entrando, e aí percebam que no emissor, o que eu estou vendo, tá? Eu estou vendo chegar uma corrente de lacunas, que é corrente de cargas positivas descendo, estou vendo ele chegando aqui nesse terminal, e eu estou vendo corrente de elétrons saindo dele, indo para cima. Corrente de elétrons, carga negativa, a corrente convencional está vindo ao contrário. Então, eu estou vendo um montão de uma corrente razoavelmente grande saindo do terminal de emissor. Estou vendo essas duas componentes, tá? Tanto as lacunas que eu injetei lá na base chegando aqui, quanto os elétrons que eu estou injetando lá na base saindo daqui, tá? Então, eu estou vendo uma corrente que eu vou chamar aqui de IE, a corrente de emissor, maior do que zero, e eu vou convencionar a corrente de emissor saindo, tá? Por que eu vou convencionar essa corrente de emissor saindo? Porque aí fica bem as correntes todas positivas funcionam lei de Kirchhoff do jeito que a gente tem uma intuição, tá? Eu tenho uma caixinha preta entrando IC, entrando IB, e aí eu vou poder escrever que IE, que a corrente está saindo, é igual à soma do que está entrando, tá? Essa equação aqui, ó, nada mais é do que lei de Kirchhoff. Vocês vão ver, a gente vai usar ela o tempo todo. A corrente de emissor é a corrente de coletor mais a corrente de base. Tudo bem? Simplesmente olhar as leis de Kirchhoff, tá? Guarda isso porque a gente vai ter uma equação para o IC. Automaticamente tendo uma equação para eu vou ter uma equação para o IC. Já vou mostrar para vocês uma equação que vai relacionar o IC com o IB. E aí a gente consegue calcular o IE usando lei de Kirchhoff. Tudo bem? Segunda coisa que eu quero que vocês percebam, tá? Que a gente vai usar o tempo todo aqui. Cadê minha...
5, 6, 7. Tá? 5, 6, 7. Pronto. A gente vai usar uma outra equação o tempo todo, tá? Eu vou dizer o seguinte, perceba uma coisa aqui, tá? A corrente que está chegando aqui no IC, tá? A corrente está chegando aqui no IC. Percebam que ela, do jeito que eu desenhei aqui, ela é a corrente que saiu lá do emissor. É a corrente todinha de elétrons que chegaram lá do outro lado, tá? Só que no meio do caminho, aqui no meio do caminho, eu não estou contando toda a verdade para vocês, porque aqui no meio do caminho, o que está acontecendo, tá? Aqui no meio do caminho eu estou injetando lacunas, percebam, tem uma concentração de lacunas alta na região P, e eu estou injetando um monte de elétrons. Quando o elétron encontra com uma lacuna, lembrando que uma lacuna nada mais é do que uma ligação desfeita, uma ligação incompleta lá na rede cristalina. Quando um elétron encontra com uma lacuna, eles tendem a se recombinar. O elétron tende a ser capturado e formar de volta aquela ligação química. E aí, nesse processo de recombinação, eu perco, tá? O elétron que estava livre e eu perco a lacuna que estava livre. Então perceba que isso está acontecendo aqui dentro. Eu estou injetando um montão de elétrons num lugar que tem um monte de lacunas, tá? Então, vai existir, eu vou desenhar isso da seguinte forma, tá? Vai existir alguma perda aqui dentro, tá? Por recombinação dessas cargas, tá? Por recombinação dessas cargas, tudo bem? Vai acontecer algum pouquinho de recombinação. Esse efeito de recombinação, perceba aqui, as lacunas que estão entrando aqui, elas são fornecidas por uma fonte de tensão. A fonte de tensão fornece quantas cargas a gente precisar, tá? Então não é um problema essa perda de lacunas do lado de cá. Absolutamente não é uma perda, porque aquela fonte VBE, fornece para mim quantas cargas eu precisar. Mas no lado aqui dos elétrons, perder elétrons significa que eu vou ver menos corrente, tá? Afinal, eu não tenho nenhum mecanismo aqui para compensar essa perda de elétrons que está acontecendo do lado de cá. Então eu vejo a corrente que chega lá do outro lado um pouquinho menor, tudo bem? Chega lá um pouquinho menor. Alguns elétrons aqui vão ser perdidos nesse meio do caminho. E aí perceba uma coisa. Para esse dispositivo funcionar adequadamente, essa perda no meio do caminho precisa ser o mínimo possível, precisa minimizar isso aqui, tá? Para isso, o que normalmente se faz é essa dimensão de base, fazer ela bem estreitinha, tá? Eu preciso que a base aqui, a geometria dela, seja bem estreita, o mais estreito que eu puder fazer, tudo bem? Então perceba que esse dispositivo ele tem algumas condições especiais aqui de geometria para acontecer, tudo bem? A outra coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte, tá? Perceba o seguinte. Desce uma corrente de lacunas aqui, sobe uma corrente de elétrons aqui, tá? Essas duas correntes, elas são proporcionais uma à outra, mas elas são diferentes porque elas dependem da dopagem que tem no lado N e elas dependem da dopagem no lado P. Lá atrás, eu nem vou ficar voltando aqui, porque isso para mim é um detalhe, tá? Lá atrás, quando a gente viu a corrente as correntes de fusão, a gente viu que elas dependiam da dopagem de cada lado da barreira, tá? De cada lado da junção. E aí, quando eu aumento a dopagem, aumenta aquela componente de corrente, tá? Relativa àquela dopagem que eu estou fazendo. Então, no caso aqui, se a dopagem no lado N é maior do que a dopagem no lado P, a corrente de elétrons, que é o que está vindo aqui do lado N, vai ser maior do que a corrente a corrente de lacunas, que é o que está vindo pelo lado P. Tá? Essa coisa fica assimétrica. Tudo bem? E aí, eu vou considerar que existirá uma relação entre essas duas correntes. Eu vou simplesmente chamar essa relação de beta. E aí vou escrever aqui. A corrente de coletor vai ser igual a beta vezes a corrente da base.
tá? A corrente no coletor vai ser beta vezes a corrente base. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que entra uma determinada corrente, que essa corrente está descendo aqui, essa corrente está descendo aqui, ela está linearmente relacionada por esse valor beta aqui, tá? Para ter alguma proporcionalidade, igual a corrente de coletor, que essencialmente é a corrente que eu vou ver indo nesse sentido dessa seta verde aqui. Tudo bem? Então perceba, o que eu estou tentando dizer é que, cara, tem uma corrente muito maior do que a outra, tá? Quanto maior, beta vezes. E esse beta, tá? Esse beta aqui, a gente vai querer fazer ele o maior possível, tá? Tipo assim, quanto maior esse beta, entre aspas, melhor funciona o dispositivo. Vamos ver aqui que o ganho do dispositivo depende desse beta, um monte de coisa depende desse beta, tá? Essa informação desse beta aqui, tá? É um dado para todos os efeitos aqui para a gente. É um dado que está lá no datasheet. A gente simplesmente vai lá e lê quanto que é esse beta, tá? Muita atenção, porque tem muito datasheet, em especial datasheet de empresa americana, tá? Que vai chamar esse beta aqui de HFE, tá? HFE, tudo bem? Que é uma nomenclatura um pouco mais antiga, tá? Eu vou ficar chamando de beta, mas em vários datasheets vocês vão ver chamar de HFE, tudo bem? É uma constante proporcionalidade entre a corrente de coletor e a corrente de base quando eu estou aqui no modo ativo, tá? Só um detalhe técnico. Tecnicamente, eu posso escrever, tá? IC dividido por IB. Eu sempre posso calcular isso em qualquer modo de operação. E aí, calcular um beta, calcular um número, essa fração, tá? IC dividido por IB. Sempre posso calcular um número. Só que esse beta será máximo, vai ser o maior possível nessa condição de modo ativo, tá? Essa é o que caracteriza essa coisa do modo ativo, tudo bem? Só para vocês terem uma noção de números, tá? Para não ficar tão abstrato, né? Números, tá? Vários transistores aí, vocês vão ver que vão ter transistores que a gente chama de transistores de sinal, tá? Que a gente vai usar para fazer amplificadores. Eles têm um beta na faixa de 100 a 250, mais ou menos, tá? Isso é mais ou menos a faixa esperada assim para esse beta. Um beta razoável já acima de 100, já um beta decente, vamos chamar assim, tá? Um pouco mais para frente aqui eu vou mostrar algumas possibilidades de como é que a gente consegue, no nível do circuito, tá? Pegar um dispositivo que tem um beta baixo e construir um outro equivalente que tem um beta grande, tudo bem? Um beta na faixa de 1.000, 10 mil unidades. Segunda coisa que eu quero que vocês percebam. Esse beta, esse número aí é um número adimensional, tá? Porque eu estou pegando, ele é a divisão, ó, que do lado de cá é corrente, do lado de cá é corrente. Para manter a unidade, esse cara tem que ser uma constante adimensional, tudo bem? É corrente dividido por corrente, tudo bem? Por fim, vocês vão encontrar mais detalhes nas notas de aula, nem vou ficar me debruçando aqui, tá? Mas a corrente de base, o modelo que a gente vai utilizar, aí o modelo matemático, quantitativo que a gente vai utilizar para descrever a corrente de base, ou perdão, a corrente de coletor, vai ser o seguinte, tá? IS, que para todos os efeitos é uma constante para a gente, tá? E esse IS, lá nas notas de aula, vocês vão ver que ele depende de um monte de coisa, tá? Depende da área da junção, depende da geometria, depende da dopagem que tem na base, na base, da dopagem que tem no coletor, da dopagem de todo mundo ali, tá? Depende daquele D, que é a constante de difusão do material que você está usando, então depende do material, depende de um monte de coisa, tá? Eu junto todas as constantes, coloco dentro desse IS aí, para todos os efeitos é uma constante, vezes exponencial de VBE dividido por VA, caramba, dividido, perdão, não é VA não, VBE dividido por VT, vezes 1
mais VCE dividido por VA. Quem que é esse VT aqui? É aquela tensão térmica. KT sobre Q. K, constante de Boltzmann. T, a temperatura. Q, a carga do elétron. Que para a gente, eu vou sempre aproximar por 26 milivolts na temperatura ambiente. Tá? Eu sempre vou aproximar para essa quantidade aqui. Percebam que não tem nada a ver com aquela tensão de limiar do transistor MOS, tá? Aqui, no caso aqui, é uma constante. Lá no transistor MOS, cada transistor ele é projetado para ter uma tensão de limiar diferente, então você tem que ler lá no datasheet. Aqui não precisa, é aproximadamente 26 milivolts. Quem que é esse VA? Esse VA é o que eu vou chamar de tensão early. Tensão early, tá? Que é uma constante que vai ajustar, que vai servir para ajustar, tá? Um detalhe na hora de calcular essa coisa toda, que é um detalhe que acontece lá no meio. Eu não vou fazer essa conta para vocês, que essa conta do lado de cá é bastante complicada, bastante mais complicado o meio do caminho, tá? Comparado com o transistor MOS, vou dar só o resultado. Mas lá no meio dessa conta, para os mais curiosos, tá? Quando a gente altera a tensão, quando a gente altera essa tensão aqui, que controla a junção base-coletor, a largura da região de depressão, ela se altera, tá? Ela vem um pouco mais para cá, ela fica um pouco mais larga, ou, dependendo da tensão, ela fica um pouco mais estreita. E aí percebam que essa linha aqui, se ela sair do lugar, ela altera o gradiente de cargas. Por quê, professor? Porque a concentração de cargas, de branco, a concentração de cargas aqui é a mesma. Só depende da injeção de carga que está acontecendo. A concentração de cargas aqui é a mesma. Só depende do campo coletar as cargas e levar lá para o outro lado. Só que o gradiente depende da distribuição espacial disso. E aí percebam que se eu tenho uma largura, eu vou basicamente dividir a concentração dividido por essa distância aqui. Se essa distância diminuir, aumenta o gradiente. Então, na hora que essa distância diminui, a corrente aumenta. Por quê? Porque mexeu no gradiente. Lembra que para mexer o gradiente, tá? O gradiente é uma derivada. Derivada, no caso aqui, de n em relação ao espaço. Para mexer no gradiente e automaticamente mexer na corrente, que eu vou olhar, que eu vou observar, tá? Eu posso mexer nas concentrações, ou eu posso mexer em como é que está a distribuição espacial dessa coisa, tá? É aquele dx ali, tudo bem? Se eu encurtar a distância, aumenta a corrente. Aumenta a derivada. Aumenta a corrente, tudo bem? E é o que acontece quando a gente mexe no VC, tá? Nessa tensão do lado de cá. Na hora que eu mexo nessa tensão do lado de cá, eu estou alargando ou estreitando a região de depressão. Ela depende da tensão que está aplicada em cima da junção. Tudo bem? E aí tem esse detalhe. Essa constante VA que aparece do lado de cá serve para fazer esse efeito aparecer do lado de cá. Ele é similar àquele lambda que apareceu lá na equação do transistor MOS, tá? É similar àquele lambda que apareceu na equação do transistor MOS. E aí eu gostaria que vocês percebessem uma coisa, tá? Olha só isso aqui, tá? Para todos os efeitos, para a gente sempre eu vou considerar que o VA é um número razoavelmente grande. Razoavelmente grande, tá? Opa, para todos os efeitos, tá? Como é que é o gráfico desse troço aí? Tem aqui VCE, eu tenho IC, tá? Essa equação será válida, lembrando, tá? Quando o VBE for positivo e quando o VCE for maior do que o VBE, que são as condições de modo ativo. Se isso aqui não for verdade, eu não estou no modo ativo, e essa equação não vai ser verdade, vai acontecer alguma outra coisa, tá? Então vai ter aqui, ó, VCE, vou marcar aqui uma tensão VBE qualquer. Acima disso é o que está funcionando. VCE é maior do que essa VBE, para cima dessa linha, tá? Se eu desprezar esse efeito early, se eu disser que o VA é aproximadamente infinito, perceba que sobra só esse lado da equação.
E aí eu tenho IS, que é uma constante, exponencial de VBE. VBE, para todos os efeitos, é uma constante. Quando eu olho no gráfico do VCE, o VCE é a variável que está mexendo. O VT é uma constante. 1 está multiplicando ali é uma constante. Para todos os efeitos, se eu desprezar o efeito Early, essa coisa aqui é uma fonte de corrente constante. Uma fonte de corrente. Percebam. O gráfico é horizontal. Uma fonte de corrente controlada pela tensão VBE. Quer dizer que eu boto um determinado VBE, funciona como se fosse uma fonte de corrente. Se eu aumentar o VBE, a corrente aumenta. Repare que aumenta exponencialmente, tá? Aumenta bastante, mas aumenta. Se eu diminuir o VBE, diminui. Então, vou marcar assim, ó, VBE aumentando, a corrente vai subindo, tá? E se eu considerar o efeito Early? Tá? Se eu não desprezar o efeito Early, se eu considerar o efeito aqui desse VA na equação. Percebam que eu tenho do lado de cá uma constante para todos os efeitos em relação ao VCE, do lado de lá é tudo constante, multiplicando uma reta, um polinômio de primeira ordem aqui no VCE. Tá? Então, se eu considerar o efeito Early, em vez de ter essa coisa horizontal, eu devo ver uma retinha, alguma coisa assim, no lugar de cada uma daquelas ali. Beleza? E aí percebam que funciona como uma fonte de corrente, só que tem uma impedância ali, tem alguma dependência com a tensão de saída. Isso é muito parecido com uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. Então, para todos os efeitos, no modo ativo, é mais ou menos assim que esse cara funciona. Tá? Mais ou menos assim que esse cara funciona. Eu vou indicar aqui que existe uma tensão de controle, no caso aqui é o VBE, que controla essa corrente. Pessoal, que essa corrente depende do VBE, tá? E esse desenho que está escrito aí, tá? Ele vai aparecer de novo e a gente vai melhorar ele, tá? Esse desenho vermelho aqui. Mas esse vai ser o modelo equivalente, o modelo de circuito equivalente do transistor bipolar, tá? Quando ele está operando em modo ativo. Tudo bem? Para a gente fazer a conta aqui. Parece com uma fonte de corrente controlada por tensão e tem uma determinada impedância ali, tem uma determinada resistência de saída colocado do lado de lá. E, obviamente, a gente vai querer calcular, tá? Essas coisas. Eu quero calcular quanto que é aquele R, eu quero saber se tem alguma coisa conectada do lado de cá, quanto que seria a resistência desse outro caminho que o VBE está vendo. A gente vai calcular isso no futuro, tá? Mas percebam que é exatamente do ponto de vista de circuito, a menos de constantes, de números específicos que a gente vai plugar aqui, que a gente vai fazer a conta mais para frente, tá? A menos desses detalhes, esse cara funciona exatamente igual, do ponto de vista do circuito, exatamente igual ao transistor MOS que a gente viu ali atrás, tá? Repare que o modo ativo do transistor bipolar é o equivalente o modo ativo do transistor bipolar, que é o que a gente está vendo agora, é o equivalente do modo de saturação lá no transistor MOS. E aí, muito, muito cuidado agora, tá? E aí eu colocando isso aqui de um lado para o outro, porque aqui no transistor bipolar também vai ter um modo de saturação, tá? Também vai ter um modo de saturação, tá? E aí eu vou escrever aqui que no lado do transistor bipolar, o que a gente vai chamar de saturação vai ser parecido com o modo de triodo lá no transistor MOS, tá? Então, um pouco de cuidado com essa coisa aqui. Não fui eu que escolhi os nomes, tá? Se eu tivesse escolhido os nomes, eu teria escolhido nomes iguais para coisas parecidas ou nomes parecidos para coisas parecidas e não nomes iguais para coisas bem diferentes. Tudo bem? Mas então, um pouco de cuidado com isso. O que é o modo de saturação? Para a gente fechar aqui, tá? Modo de saturação no transistor bipolar, tá? 3. O modo de saturação vai acontecer quando eu tenho as duas junções internas do transistor
diretamente polarizadas. Tá? Quando eu tenho as duas junções do transistor diretamente polarizadas. Tá? Eu não vou entrar em muito detalhe da modelagem dessa coisa aqui, mas como é que fica meio que o resultado final. Para isso aqui acontecer, eu preciso de VBE maior do que zero, para a junção base emissor ficar diretamente polarizada, e eu preciso que o VCE seja menor do que o VBE, seja uma tensão pequena, tensão baixa, para outra junção base coletor ficar diretamente polarizada. Lembra disso, tá? Quem precisa estar diretamente ou reversamente polarizado, em cada um desses modos, tudo bem? E aí, nessa coisa aí, tá? Esse dispositivo, ele vai funcionar mais ou menos assim, ó. Eu vou dar só o circuito equivalente, tá? E aí, sem ficar entrando em tanto detalhe, porque a gente não vai ficar usando muito esse modo de saturação nos transistores bipolares, não, tá? Mas ele funciona mais ou menos assim, ó. Eu tenho um terminal de base sendo conectado ao terminal de emissor por um diodo que está diretamente polarizado, e aí eu apareço aqui com uma determinada tensão, que eu vou chamar aqui de VBE. Essa tensão aqui, percebam, esse cara vai funcionar como se fosse uma fonte de tensão, lembra? Uma tensão constante, e a tensão que a gente vai ver aqui, a gente lê lá no datasheet, tá? Ele vai chamar de VBE SAT. A tensão que aparece aqui, nessa fontezinha de tensão, eu estou desenhando um diodo, tá? Mas ele está funcionando como se fosse uma fontezinha de tensão, está diretamente polarizado. A tensão que ele vai manter entre esses dois terminais, a gente vai chamar de VBE SAT. Você lê o número lá no datasheet, ele aparece esse número no datasheet. Do lado de cá, eu tenho entre o terminal de base e de coletor a outra junção que também está diretamente polarizada. Base, coletor, que é o emissor, tá? Também está diretamente polarizada, tudo bem? E aí ele vai tender a funcionar, tá? Vai deixar passar uma determinada corrente aqui, eu já mostro para vocês. E percebam, aquele efeito transistor que eu mostrei para vocês aqui atrás, cadê ele? Esse efeito transistor, que é o efeito de eu ver esse montão de corrente atravessando a base e indo lá para lá do outro lado, continua acontecendo. Continua acontecendo. O efeito da fonte de corrente aqui, ó, conectando esses dois caras, também acontece aqui, tá? E aí aqui a gente vai ver uma coisa que é um IS, vou chamar de IS1, é uma outra constante, exponencial de VBE, que no caso aqui é o tal VBE SAT, tá? Dividido por VT, tudo bem? E aí percebam que essa corrente aqui tem que ser, em parte, vai ser fornecida pelo IC, que está entrando lá de cá, e em parte vai ser fornecida por essa outra corrente que está circulando pela junção que está diretamente polarizada. Tudo bem? Para todos os efeitos é isso aqui que acontece, mas a gente não vai ficar entrando em muito mais detalhes em relação a isso. Tá? Esse slide aqui, inclusive, para todo mundo que está aqui fazendo aula comigo, vai ter que fazer prova um dia, é muito mais curiosidade do que tem que ficar lembrando desse funcionamento, tá, gente? Olhando no gráfico, se eu for olhar aqui, ó, o VCE, o IC por VCE, por que não está escrevendo? IC por VCE, tá? Percebam que acima do VBE, eu acabei de mostrar para vocês que vai ser mais ou menos uma reta, ou uma constante, tá? Aproximadamente constante. Abaixo dele, tá? Abaixo dele, e aí eu não vou dar a equação para vocês, que a equação é cheia de exponencial, tudo complicado, não me interessa aqui. Abaixo dele funciona alguma coisa tipo assim, ó. Pá, uma conexão aqui, tudo bem? Que é muito parecido com o transistor MOS. Mas percebam que lá no transistor MOSFET era parábola, né? Era alguma coisa assim, ó. Era bem óbvio de perceber que estava passando pelo zero, que era parecido com uma retinha lá em torno do zero, tá?
E aí, por isso que eu falei assim, olha só, isso aqui é parecido com um resistor, aqui, não sei o quê, tá? Aqui, eu também vou afirmar que é parecido com um resistor, mas percebam que eu estou forçando um pouco mais a barra, tá? Aqui eu vou dizer que essa coisa parece com um resistor aqui, ó. Mas percebam que eu estou forçando um pouco mais a barra, tudo bem? Porque para todos os efeitos, eu estou vendo um caminho resistivo com bastante condutividade, tudo bem? Mas eu nem vou chegar a calcular esse resistor equivalente aqui, no caso para vocês, porque a conta é bem complicada, também não me interessa. Simplesmente me interessa saber que, tá? E a gente vai usar esses caras como chaves em algum momento, tá? Simplesmente me interessa saber que, na região de corte, o transistor bipolar funciona como se fosse uma chave aberta. Do lado de cá é o coletor, do lado de cá é o emissor, tá? No que eu vou mostrar para vocês. Na região de saturação, que é essa que eu estou mostrando aqui, ele funciona como se fosse um resistor entre os terminais de coletor e do emissor. E na região no modo ativo, ele funciona como se fosse uma fonte de corrente entre os terminais do coletor e do emissor. Tudo bem, gente? Todo mundo bem com isso aí? Então vamos lá. Tenho mais 20 minutinhos antes do teste de vocês abrir aí. Deixa eu fazer alguns exemplos aqui. Vamos calcular algumas coisas aqui, tá? Vou calcular esse circuito. Peraí. Vou lá. Este circuito aqui. RB. Deixa eu chamar esse cara de RC. Que eu vou botar um VCC. Eu quero ler minha tensão de saída. E aí o símbolo de circuito, né? Não comentei sobre o símbolo de circuito, tá? O símbolo de circuito que a gente vai usar aqui para esse transistor, tá? Que a gente vai chamar de NPN. A gente vai chamar essa configuração específica de NPN por conta dele ser um sanduichinho de N, P e N, tá? E o P no meio dos N's, tá? Esse transistor NPN, ou simplesmente transistor tipo N, vamos ver também o pessoal chamando assim, tá? Tipo N, transistor bipolar tipo N, é mais comum chamar de NPN, tá? Eu vou usar um símbolo de circuito que é assim, ó. Um dispositivo de 3 terminais, esse aqui é o coletor, esse aqui é o emissor, esse aqui é a base, tá? Percebam que a setinha dele indica o lado dessa junção, para onde que a junção PN aqui interna, tá? Está apontando a junção base e emissor. Então perceba que ela está indicando para onde que a junção está apontando, tudo bem? E aí é fácil de você perceber que tensão VBE, que é essa tensão aqui, ó, tá? Quando ela está positiva, essa junção está diretamente polarizada. Quando ela está negativa, essa junção está reversivelmente polarizada, e por aí vai, tudo bem? É bem direto mesmo, é feito para ser bem direto. E percebam outra coisa, que esse dispositivo é assimétrico, tá? Por conta da dopagem que acontece aqui, ó, num dos lados. No lado do emissor, precisa ter uma dopagem diferente do lado do coletor. Então, não dá para simplesmente inverter uma coisa com a outra, tá? Se você tentar usar esse transistor invertido, o que vai acontecer? Você vai ver um beta, ele até funciona, tá? Tem o modo ativo reverso, tá? Que é um outro modo que eu nem vou mostrar aqui para vocês, nem vou comentar. Tem esse tal modo ativo reverso, que é essencialmente o mesmo modo ativo, só que com um beta bem baixo, tá? Por conta da diferença de dopagem aqui, esse cara não funciona muito bem, ao contrário, tá? Beleza. E aí eu vou usar os seguintes parâmetros, tá? Para esse exemplo aqui que eu vou fazer com vocês. Eu vou usar o RB de 1K, vou usar o RC de 100 ohms. No futuro a gente quer projetar isso, a gente não quer só analisar, mas vamos analisar um caso aqui. Vou usar um VCC de 5 volts. E aí eu vou usar os dados, no caso do transistor, tá? De um transistor que a gente chama do BC547, extremamente comum em circuitos principalmente circuito de rádio, assim, de frequência não muito elevada, tá?
Esse cara aí tem um beta de aproximadamente 100, tá? E ele tem um VBE SAT de aproximadamente 700 milivolts. E ele tem um VCE SAT de aproximadamente 250 milivolts. O que é o VBE SAT, tá? É a queda de tensão que acontece nessa junção aqui, base emissor, como se fosse o VD1 dessa junção aqui, e o VCE SAT é a queda de tensão, é o VD1 da outra junção, base, perdão, é a tensão que aparece, tá? Tensão que aparece daqui para cá, considerando quando os dois caras estão diretamente polarizados. Porque percebam, tá? Quando está diretamente polarizados, eu tenho uma queda de tensão daqui para cá, e a outra queda de tensão lá no VBE. Tá? São dois diodos, os dois estão conduzindo, os dois estão diretamente polarizados. Na hora que eu somo as duas quedas de tensões, dá aproximadamente 250 milivolts, que é essa tensão VCE SAT que aparece aqui quando eu estou naquele modo, quando eu estou operando naquele modo de saturação, que é parecido com o triodo do transistor MOS, tá? Mas enfim, quanto que é a tensão de saída? A pergunta é essa. Quanto que é a tensão de saída? Pergunta é essa, tá? Então vamos lá. Percebam que eu preciso fazer hipóteses, tá? É a mesma coisa daqueles diodos, mesma coisa. Faz um, entre aspas, aqui um chute, levanta uma hipótese, calcula como se aquela hipótese fosse verdadeira, aquela condição que você conjecturou fosse verdadeira, e depois verifica se as condições estão atendidas, tá? Para aquela sua hipótese. Eu vou fazer a hipótese aqui de que ele está operando em corte. Em corte. Por quê? Tá? Para estar em corte, lembra lá, eu preciso estar com as duas junções reversamente polarizadas. Perceba uma coisa aqui, tá? Nessa junção aqui, olha só, do lado de cá eu estou vendo 0 volts, do lado de cá eu estou vendo 0 volts, tá? Eu não sei quanto que é a tensão que está aqui, exatamente, mas eu sei que deve... Porra, olha só, do lado de cá tem 0, do lado de cá tem 0, tudo me indica que deve ter uma tensão meio que perto de 0 ali também, naquele ponto ali na base, tá? Isso me indica que essa junção base-emissor provavelmente está... É o meu chute, tá? Indica que provavelmente isso aqui está reversamente polarizado, tá? E aí perceba que eu não sei quanto que é a tensão que está aqui no coletor, é o que eu quero calcular. Mas do lado de cá eu estou vendo a tensão alta, e do lado de cá, provavelmente eu estou vendo a tensão baixa na base, provavelmente, tá? Então, eu ainda estou vendo VCE maior do que o VBE, provavelmente, tá? Provavelmente, eu não sei dizer, mas é o meu chute. VCE maior do que o VBE me indica que a junção base-coletor está reversamente polarizada. Então, eu vou chutar que as duas estão reversamente polarizadas, isso é condição de corte. Mas perceba que é um chute, tá? Perceba que é um chute. Depois a gente tem que checar se essa coisa de fato está funcionando, tá? Se está em corte, tá? Eu vou ter que IC igual a 0, IB igual a 0, IE, que é igual a IC mais IB, vai ser igual a 0. Tudo bem? IC é igual a 0, condição de corte. O IB é igual a 0. O IE, que é a soma dos dois, vai ser 0. Tudo bem? E aí, perceba uma coisa aqui. Se o IC é 0, o IC é a corrente que está descendo, atravessando esse resistor. Tá? É a corrente que entra ali pelo coletor. Eu estou dizendo que IC é igual a IR, lei de Kirchhoff das correntes. Eu estou dizendo que o IC é igual a 0, por conta da minha condição de corte. E o IR é a corrente no resistor, tá? Que vai ser VCC menos Vout dividido por RC. Arruma a conta, multiplica dos dois lados por RC, isola o Vout, você vai calcular que o Vout nessa condição aí vai ser igual ao VCC. Tudo bem? Vai ser igual ao VCC. Tudo bem? Igual VCC. Vout igual VCC. Todo mundo aqui comigo? Percebam então o que está acontecendo, tá? Percebam então o que está acontecendo. Se a corrente de base
é zero por conta da minha hipótese de corte. A corrente nesse resistor que está aqui é igual a zero, esse RB. A queda de tensão nesse resistor aí é zero, porque a corrente nele está zero, tá? Isso indica para mim que 0 menos VB dividido por RB, que é a corrente naquele resistor, tem que ser igual a zero, que é a corrente de base, que é a corrente está entrando. E aí, perceba, eu posso multiplicar dos dois lados por RB, e aí eu vou ter que concluir que o VB, nesse caso aqui, é igual a zero. Tudo bem? Essa é a minha conclusão a partir da minha hipótese. Repare que ainda é uma conjectura, eu preciso ver se está em corte. Para estar em corte, eu preciso que o VBE seja menor do que zero. Percebam que o VBE, nesse caso aqui, é VB menos VE. No meu caso aqui, eu estou com zero menor do que zero. Sempre que acontecer isso, tá? Tensão igual a zero, eu vou considerar que isso aqui é verdadeiro. É aquela coisa do menor igual que eu nunca mostro aqui. Tudo bem? Vou considerar que tensão zero deixa a junção reversamente polarizada. A corrente na junção, quando a tensão está zero, é zero. Isso que a gente estudou aí no passado. Tudo bem? Que é o que eu preciso, corrente igual a zero. Tudo bem? Então, para todos os efeitos, a condição que está satisfeita. Eu preciso ainda que o VCE seja maior do que o VBE. Eu preciso que isso aconteça. Tá? VCE seja maior que o VBE. VCE, nesse caso aqui, é VC menos VE. Perceba que o VC é igual ao Vout. Então, eu estou com VCC precisa ser maior do que o VBE. O VBE, nesse caso aqui, é zero, o que é verdade. Tá? Eu estou considerando que um VCC, sei lá, 5 volts, no meu caso aqui, 5 volts. 5 é maior que zero, isso é verdade. Então, percebam que isso aqui, esse resultado, confirma a minha hipótese. Tá? E aí ele confirma que, de fato, a saída que eu estou calculando está correta. Vou chamar assim. Tudo bem? Qualquer uma dessas duas condições aqui, ó, que não tenha sido atendida, o que eu precisaria fazer? Descarta o resultado, descarta esse resultado, faz uma outra hipótese, calcula e checa essa uma outra hipótese. Todo mundo de boa aqui? Todo mundo ok? Seguindo. O meu próximo exemplo... Eu vou guardar meu próximo exemplo para a aula que vem, porque ele já tem a ver com amplificadores. Aí eu quero já começar a falar de amplificadores. Vamos guardar esse aqui. Deixa eu abrir o testinho de vocês mais cedo um pouco. Tá todo mundo ok, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Opa, deixa eu parar a gravação aqui que eu já não preciso mais dela.